Olá amigos, aqui é Clerão Andarilho trazendo notícias que você não vai ver no site do Ovo Frito nem no site dos Irmãos Mário. E aqui você vai ver, realmente você só vai ver aqui. Porque nem a Neligan Nerdola tá falando disso. Então vamos lá. Esse é Thomas Lockley. Quem que quer dizer? É o cara que escreveu o livro Yasuke, o samurai africano, né? Que deu grande parte contribuição para o jogo Assassin's Creed Shadow. Aí que entra a parte engraçada. O que se sabe historicamente sobre Yasuke é muito pouco. Ele é, sim, um africano que veio para o Japão e o Nobunaga chamou ele para ser um dos seus servos. Fora isso, não se sabe muita coisa. Existem, sim, estátuas de Yasuke no Japão, etc. Mas não tem muita coisa sobre isso. A questão é, como eu falei no vídeo anterior, esse Thomas Locke ele foi numa faculdade, né, uma universidade do Japão, pegou essas informações e escreveu um livro sobre Yasuke. A questão é que o livro usado para a Ubisoft, o que ele escreveu é basicamente fanfiction, é baseado em nada. Ele inventou. E ele está tendo extremo backlash no Japão, no sentido de história. Porque muita gente não conhecia o livro dele. E as pessoas começaram a ir atrás, principalmente por causa do Assassin's Creed Shadow, e vendo umas coisas absurdas que ele escreveu sobre a história do Japão, né? E aí você fala, como assim, né? Se tá no Wikipedia. Aí que tá. Ele entrava como um nome de Totorinton. Esse aqui, ó. Em 2012 ele editou as informações sobre Yasuke, né? Aí, em setembro de 2015, foi editado para referenciar a Change to a Paper by Thomas Lockley, publicado em 2016. Ele editou em 2012 e em 2015 ele editou se focando no papel que ele escreveu. Aí em 2016 ele publicou esse papel e jogou na Wikipédia. Então, em 2017, foi Totoriton, que é o próprio Thomas Lockley, e publicou sobre o livro dele. Em 2018, ele jogou o link da página do Thomas Lockley, né? Só que em 2018, a página do Thomas Lockley foi deletada do Wikipedia, porque foi considerado irremarkable, quer dizer que não tem base histórica, né? Aí o Totoriton participou na discussão na época. Em 2019, o próprio Totoriton publica de novo sobre o livro do Thomas Lockley. Entendeu? Ele mesmo ficou editando as informações do Wikipedia sobre o livro dele, referenciando o livro dele, usando um alias. Aí, quando o pessoal no Japão descobriu isso, ele apagou as redes sociais dele, Facebook, etc, etc, etc. E, cara, tá tendo um backlash tremendo, tá muito engraçado. Porque, olha só, ele diz atualmente, né, Thomas Lockley diz que, numa rádio, que ele não ajudou a Ubisoft a fazer esse game, se basear nesse game. A questão é que tem um podcast chamado Yasuke the First African Samurai, Echoes of History, que é Echoes of History is a Ubisoft podcast. É um podcast da Ubisoft, já que ela fazia Assassin's Creed com algumas bases históricas. E olha quem participou, Thomas Lockley, e ele fala sobre o livro dele, Japan First African Samurai, o primeiro samurai do Japão, samurai africano do Japão. Ele estava lá, fazendo consulta no podcast para a Ubisoft. E as coisas estão muito legais, cara. Aí, por exemplo, tá aparecendo aqui, ó, Thomas Lockley, autor de Yasuke, afirmou facilmente que nunca falou com a Ubisoft antes de excluir suas contas. Agora está confirmado que a Ubisoft, influenciado por ele para Assassin's Creed Shadows, e o apresentou em um episódio de Spotify. Lockley enfrenta agora uma reação nacional pela sua desonestidade. Os japoneses estão irritados, né? E tá aqui, ó. Aqui, ó. Yasuke é a unique black samurai who attracts attention not only in Japan but also overseas. Historical non-fiction book that delves in detail, diz que é não ficção.
A questão é, como eu falei, muitas coisas que ele escreveu é baseado em nada. Aí, esse cara é do Japão. Thomas Locke está literalmente mentindo. Ele fala, o Japão escravizou os negros. A questão é essa. Yasuke eu acho que é um dos únicos registrados africanos lá, naquela época. O Japão era totalmente fechado. Não teria como o Japão ir para a África escravizar africanos. Entendeu? E tentando colocar a culpa por sua história de escravidão sobre nós. No caso, porque Thomas Locke lê inglês. É quase uma questão internacional. Eu realmente sinto que os ocidentais não conseguem enfrentar o seu racismo interior. São absolutamente horríveis. Basicamente o que ele está dizendo é que os ocidentais são racistas e estão jogando a culpa do racismo para os japoneses. Porque no livro do Thomas Locke fala que o Japão iniciou a escravidão na África. Aí tem mais coisas aqui. Por exemplo, tem gente que fala, mas Clairon, na Enciclopédia Britânica fala do Yasuke exatamente como Locke falou. A questão é essa. Na Enciclopédia Britânica, o artigo foi escrito pelo próprio Thomas Locke, referenciando o livro dele. E o livro dele não é verdade. Mas legal é a reação dos japoneses. Ó. Nos livros de Thomas Locke, os jesuítas não escravizaram homens negros. Após Nobunaga apontar o Yasuke, escravizar pessoas negras ficou popular no Japão. Mas isso é mal, seriamente, isso é mal. Eles estão culpando o Japão por uma cultura que os homens brancos escravizaram os negros. Então, basicamente, ele tá no livro dele ele diz que o Japão iniciou, né, a escravidão do povo africano. E os japoneses estão lendo o livro porque ninguém sabia desse livro, né? E tá todo mundo reclamando. O que é pior, que essas coisas estão escritas na versão em inglês que não estão escritas na versão japonês. Na versão, ou seja, ele fez no mesmo livro ele fez duas versões. No japonês ele não diz isso, mas no inglês vendido aqui no Ocidente, ele fala exatamente essas coisas. Aí ele falando aqui, numa sessão de comentários do Assassin's Creed Shadow Controvérsia, existem várias pessoas overseas, né, fora do Japão, que diz que agora os japoneses são as pessoas mais racistas em relação aos povos negros na história. E eu suspeito que é por causa desse livro. Ou seja, o cara basicamente vendeu uma história que não é verdade, baseados num personagem histórico real, vendeu Assassin's Creed, comprou, usou o livro dele para fazer a história do game, parte da história do game. Deve ser por isso que grande parte o pessoal está reclamando que Assassin's Creed a história não faz sentido, as arquiteturas são chinesas e coreanas, não são japonesas, está tudo bagunçado historicamente. E provavelmente, né, como se diz, né, baseou totalmente em ficção. Aí você fala, mas Clairon, é tudo ficção no Assassin's Creed. Aí que tá, o Ubisoft diz que era baseado em histórias reais. Tanto que quando colocaram o samurai, né, africano como personagem principal de um Assassin's Creed no Japão, eles falaram que, mas ele existe realmente, ele existe historicamente, cara. Olha lá no Wikipedia, olha lá na Enciclopédia Britânica, olha o livro dele. Então, a justificativa da mídia e das pessoas lacradoras protegendo esse game é que ele era historicamente acurado no Yasuke. A questão é que não é. Entendeu? Yasuke existiu? Sim. A questão é que pouca informação sobre ele. E o cara inventou todo o resto, embelezou e fez um fanfiction. E esse fanfiction que Assassin's Creed está se baseando. Então tá muito engraçado, cara. Tá muito engraçado. Mostrando mais uma vez, como eu sempre digo, que todo lacrador é um racista disfarçado e todo lacrador gosta de mudar a história dos locais onde ele diz que ele quer representar. Lacrador, cara, o movimento woke, o movimento lacrador é basicamente imperialismo americano. Simples assim. Imperialismo cultural americano. Simples. Sempre foi. Então, cara, os japoneses estão irritados. O cara tá apagando as pistas dele, ó. Apagou as redes sociais, apagou tudo. E sério, cara, tá muito engraçado. Eu sabia que tinha alguma coisa aí no meio dessa
desse jogo para a Ubisoft se fazer, mostrando, né, que eles não ligam para a cultura japonesa como dizem que eles ligam, né? Bem, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê outro dia.